Olá a todos, tudo jóia? Vamos falar um pouquinho hoje sobre equações diferenciais e a gente vai colocar como primeira aula a classificação delas pelo tipo, ordem, se é linear ou não e depois mostrar soluções para a equação diferencial. Como verificar se uma solução ela é solução ou não, ok? Primeiramente, aí eu pus alguns exemplos já para adiantar um pouco o vídeo. Então, pelo tipo. Pelo tipo, a gente tem um primeiro modelo, que são equações diferenciais ordinárias. Ela pode ser classificada como EDO, né, equações diferenciais ordinárias, ou EDP, né, que seria equações diferenciais parciais. Nesse caso, como que eu sei a diferença entre uma e outra? Seria pela forma que está derivando. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem uma variável dependente, que no caso é y, e uma variável independente, que no caso é t. E eu estou fazendo uma diferencial total, né? Então, derivando y em função de t apenas. Okay? Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso passar o dx para baixo, dividindo, né? Aí quem vai ficar dependente é y, independente é x. E aí também eu tenho o diferencial total. Então, derivada de y em relação a x. Posso criar dessa forma. Nesse caso, ou até daria para fazer inverso. Nesse outro caso também, ó, derivada de y em x, derivada de y em x, tá certo? Então, todas as derivadas estão em função de uma única variável. Isso quando acontece, então, a gente tem uma equação diferencial ordinária. A parcial, já percebo que as derivadas aqui são parciais, se der ρ aqui significa derivada parcial, e a gente deriva uma função, no caso a função dependente é u, em função de duas variáveis independentes, no caso x e y. Então eu estou derivando aqui em y, aqui em x. Como a gente deriva em duas variáveis, a gente tem que fazer uma derivada parcial aqui e uma derivada parcial aqui. Isso aqui quando isso acontece, é classificado como EDP. Aqui também um outro exemplo. A u, estou derivando u, né? Derivando u e v, por exemplo. Aqui eu posso ter duas variáveis, duas funções também. Variando em x, no caso aqui, ó, em x e em t. Então também estou derivando a função em duas variáveis diferentes. Então também derivadas parciais. Okay? Pela ordem, o que seria a ordem? A ordem é o grau da derivada, é o maior grau da derivada. Aqui é 3, ó. Só para enxergar melhor aí, tá joia? Se a gente olhar a derivada em si, aqui a gente tem uma derivada de segunda ordem, a derivada segunda de x ao quadrado, mais 5 a derivada primeira de x em x, né, elevada ao cubo, e aqui só a função. Nesse caso aqui, a função também elevada a 1. Nesse caso, a gente tem aqui, ó, segunda ordem. Tá? Segunda ordem. Então é diferente. Questão de ordem e potência. Tá ok, gente? Então, no caso nosso, a gente está falando de segunda ordem. E esse cubo aqui? Esse cubo é potência. Ele não é a ordem da derivada. Você fez a derivada uma vez só, a resposta da derivada primeira eleva ao cubo. Então, isso aqui é uma outra coisa. Eu não estou derivando 3 vezes. Então aqui, essa aqui é a segunda ordem, essa primeira. Esse caso aqui a gente tem derivada parcial em x e em t. A gente olha também a maior derivada, né? Que no caso é 4. Então a gente vai derivar 4 vezes u em relação a x. Então a maior ordem é 4. Então aqui é de quarta ordem. Tá? Então, em relação à ordem, seria isso. É só olhar o grau da maior derivada. Em relação a linear ou não linear, a linear ela tem esse formato. Ó. Ela tem uma função em x, que multiplica uma derivada enésima de y em relação a x, mais outra função em x, vezes a derivada n-1 de y em relação a x elevado a n-1, né? Mas isso vai continuando até o último termo aí, a
Zero, uma nova função em x vezes y sozinho, potencial 1, igual a uma função em x. Então, esse formato é o formato de uma linear. Se isso não atender, não é linear. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Que a gente pode perceber. Essa primeira aqui, ó. A gente tem a derivada segunda, não tem nada na frente. Então, no caso 1. 1 vezes a derivada segunda, a derivada primeira e não tem nada aqui. Então, a gente tem um decréscimo de derivadas sem ter y multiplicando. Então, só derivada segunda, derivada primeira e sem valor. Então, essa aqui é linear. Ela atende esse formato aqui. No segundo caso, também ó, pode perceber que atende. Você tem uma função em x, vezes a derivada primeira de y em relação a x. O y, outra função também em x, vezes y elevado a 1. Tá? Então, também ela é linear, igual a função em x. Esse caso aqui já é o contra-exemplo, né? Essa função não é linear, porque ó, eu tenho uma variável dependente multiplicando dependente. Ó. Então, aqui você tem uma segunda derivada de y vezes y. Isso aqui não torna ela, então, linear. Tá? Então, isso aqui, ó, ela não é linear. Por causa disso, por causa desse y multiplicando y. E nesse caso, esse caso aqui também não é linear. Aqui está ok, né? A derivada terceira de y em relação a x. Mas aqui o y está ao quadrado. Então a potência aqui, ó, ela é diferente de 1. Então a potência ela não pode ser diferente de 1. Então no caso ao quadrado, já implica que ela não é linear. Então não é linear. Tudo bem, gente? Certinho? Agora, já aproveitando aqui um exemplo, que o exemplo só coloquei, eu vou fazer com vocês. Eu quero verificar para saber se é solução ou não. Assim como uma situação qualquer, né, eu quero saber se é solução, o que a gente faz? A gente substitui a equação e procura a resposta. Só por um exemplo aqui bem rapidinho, ó, por exemplo, y igual a 2x mais 1. Um exemplo bem clássico, né? Bem fácil. E eu quero saber, por exemplo, se o ponto ele é solução dessa equação. Se o ponto, qual ponto? Por exemplo, 2 e 5. Então, se eu quero saber se o ponto 2 e 5 é solução disso, o que eu faço? Vou jogar 5 em y, 2 em x. Então, vai ficar 5 igual 2 vezes 2 mais 1. Então, vai dar 5 igual a 5. Então, ok. Então, isso aqui é a solução. Tá? Então, substituindo, a gente vê que a igualdade são equivalentes. Então, tá ok. O princípio aqui, no caso de equação diferencial, é exatamente o mesmo. No caso agora, a gente tem o y, que é x vezes e elevado a x, e eu tenho que substituir esse y aqui. Só que para a gente substituir esse y, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar ele. Quantas vezes? 2 vezes. Então, a gente vai ter aqui, ó, y igual a x vezes e elevado a x. Vou derivar a primeira vez. E aqui, como a gente tem um produto, né, de funções, a gente tem x, que é um u, e esse aqui é um v, seria o v. Só para lembrar, derivada de uv em relação a x, ele é derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? Então, eu vou fazer esse processo aqui. Vamos lá. Derivada de x é 1 vezes o segundo, que é ex. Um pouco pequeno. Mais, aí você mantém o primeiro, né, o u se mantém, vezes a derivada do segundo. A derivada de ex é ex. Tá? E a derivada segunda, ela vai ficar... Por que eu preciso derivar 2 vezes? Por causa da função, né? A equação está pedindo 2 derivadas. Então, a derivada disso aqui agora, 1 vezes essa função aqui é ela mesma, é e elevado a x. E a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Certo? Estou derivando aqui o primeiro. Mas, agora vamos derivar isso aqui.
e vamos ver o que dá essa derivada. Então, a derivada aqui vai ser derivada do primeiro, a derivada de x é 1, vezes e elevado a x, vezes o segundo, é o mesmo processo, né? Mas mantém o primeiro agora e deriva apenas o segundo. Então vai ficar e elevado a x. 1 vezes e elevado a x dá e elevado a x. Então eu posso dar uma arrumadinha aqui, ó. A segunda derivada é ex mais ex dá 2e elevado a x, mais x vezes e elevado a x. Tendo isso aqui, agora eu posso fazer a verificação. A gente tem as três, tem a derivada da segunda, tem a derivada do primeiro e tem a função. Vou substituir aqui. Primeiro entra a segunda derivada, então vai entrar esse termo. Então, verificando. 2ex mais x vezes ex, ok? Mais, agora é menos, né? Então, menos, esqueceu mais aqui, menos 2 vezes y'. O que é y'? Y', ele é aqui, e elevado a x mais x vezes x. Certo? 2 vezes y' mais o y. O y é x vezes e elevado a x. Isso tudo tem que dar 0. Tá? Tudo isso tem que dar 0. Muito bem. Multiplicando aqui, a gente vai ter 2e elevado a x, x elevado a x mais x elevado a x, pegando esses dois aqui, a gente vai ter 2x elevado a x. Menos, aí eu passar o 2 multiplicando os dois, vai ficar 2 elevado a x menos 2x elevado a x, igual a 0. Já peguei todos aqui, ok. Vamos lá. O 2 corta com 2. O 2x elevado a x também é igual, ó, corta. E a gente vai ter 0 é igual a 0. Então, ela é solução. Caso você faça, não dê 0 igual a 0, ou 2 igual a 2, ou 3 igual a 3, que seja, não dê uma igualdade, a gente diz que não é solução. Então, simplesmente é essa verificação que tem que fazer. Tá bom, gente? Certinho? Eu espero que tenha entendido legalzinho aí. Gostou? Dá um like. Obrigado. Tchau, tchau para vocês.